Seja bem-vinda. Seguimos aqui o nosso estudo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje meditaremos na Epístola ao Hebreus. Eu sou Laís Rocha. Hoje vou estar aqui no estudo com Biba, Isadora, o Nilmar já está aqui a postos, né, filhão? Então a gente segue meditando, né, na palavra que edifica, que transforma. Então já pega aí a sua Bíblia. Hoje meditaremos capítulo 1 a 5. Aguardar aqui as amadas chegarem, nosso irmão. Então, enquanto isso, compartilha essa mensagem, envia nos grupos, porque certamente essa mensagem vai edificar muito a sua vida. Vamos acessar. Bom dia, bom dia, bom dia! A paz do Senhor, a paz do Senhor, que bênção, né? Estar essa mesa é sempre um privilégio. Muito! E com essa cara mais linda desse mundo, gente? Estou me recuperando, titia. Deus está cuidando da gente aqui, porque a gente está se recuperando dessas Faz uma fortes cara viroses, ótima. gripes. Graças a Deus, amada. Muito repouso e tomando aqui todos os cuidados, banho de ervas, inalação. Olha aqui a Isa. Já vamos seguir, então. Abençoado dia, amado Pai do Senhor. Tudo bem? Bom dia. Que bênção. Sempre bom estarmos aqui juntas, em unidade, cumprindo o nosso grande chamado, né? Que é glorificar o nosso Paizinho, manifestar o reino nessa terra. Já vamos Para mandar consagrar. uns aviãozinhos aí. Isso. E a gente já vai consagrando esse instante para que Deus realmente possa nos usar, né, ser transmissores aí da sua poderosa mensagem. Sejam todos bem-vindos. Querido Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidas a essa mesa para tomarmos essa porção abundante do teu ensino que edifica a nossa vida. Concede, Pai, o poder de execução. Nos concede, Senhor, o poder de cura, de saúde, Pai, para a nossa casa, para nossos filhos. Por tudo nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde, pela tua proteção. Nós já te agradecemos e tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para nos conceder. Por tudo nós te agradecemos, usa-nos conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 E a Isa, você seguimos... tá melhor, querida? Estou melhor, mas ainda estou... Graças a Deus. E haja uma repreensão de todas essas enfermidades que a gente segue forte nessa intercessão, né? E tomar posse dessa cura já em nome do Senhor Jesus. Tem atingido assim, mas Deus é conosco e nós já somos vitoriosos. Vamos aqui à introdução da Epístola aos Hebreus? Isso. Epístola aos Hebreus é uma carta sobre exortação, né? Ela tem essa forte designação, ela realmente é para cristãos maduros, né? Porque são para os filhos mesmo, aqueles que já estão muito edificados, porque ao longo de todo esse processo, nós já fomos muito abençoadas e transformadas. Então, a gente sabe que nesse nível tem aqueles que tomam leitinho, a gente sabe que bebê tem que dar leitinho, né? Ele não come, tem um processo, só leitinho, chega um processo da papinha, e aí vai para o forte, para o sólido, para a feijoada. Então, assim, a carta para os Hebreus é para aqueles que já estão mais evoluídos, porque tem muitas passagens aqui bem fortes. Então, se você seguiu aqui com a gente, está nesse estudo meditando na palavra de noite, vai entender perfeitamente essas grandes lições, né? E aí já avalia qual o seu nível aí. Tá no leitinho, tá na papinha ou tá pronta aí para feijoada? Né? Cada um tem um nível. Verdade. Então, a correta interpretação do Antigo Testamento, né, ela converteu uma exortação, algo para ler e interpretar a respeito de um povo.
Então, embora os cristãos originais do Oriente atribuam essa carta aqui, atribuam a Paulo. Os cristãos posteriores do Ocidente atribuem sua autoria a Lucas ou a Apolo. Apolo significa aquele que equilibra, né? Que tem é o pai desse equilíbrio da razão e emoção. A gente já falou isso a respeito de significado, né? E o quanto isso é importante na nossa vida, termos equilíbrio, né? De razão e emoção. A Bíblia até nos fala, hoje a neurociência fala o lado esquerdo, o lado direito do cérebro. E a Bíblia já há mais de 2000 anos já tem esse discernimento, né? Que o tolo tende para o esquerdo. Então, que a gente tenha essa sabedoria de desenvolver o nosso perfeito equilíbrio, né? Razão e emoção. Isso é muito sábio. É uma das coisas, assim, se a gente tiver esse domínio. Porque quem age só pela razão, ele é aquele robô, né? Uma pessoa que nossa, se torna muito rígido. E a gente sabe que tudo que é rígido quebra, né? Eu já passei por esse processo de realmente quebrar, literalmente ter que emendar cada pedacinho, por conta dessa rigidez. E quem age pela emoção é altamente caótico. Então é preciso um equilíbrio, né? Então, muita sabedoria. Então, durante muito tempo, prevaleceu a posição da Igreja do Oriente, devido à evidência interna e externa da epístola. Contudo, a controvérsia sobre o autor continua. Né? Então, essa carta ela foi escrita cerca de 68 anos depois de Cristo, e porque ela não menciona a destruição do templo, né? Então, eles estimam mais ou menos isso. E nem outros acontecimentos contemporâneos conhecidos para os cristãos da Igreja Antiga. Mas, ainda se discute a sua data de redação. Enfim, são questões mesmo mais históricas, né? E a eloquência dessa epístola é o profundo conhecimento do Antigo Testamento por parte do autor e nos mostra a urgência de fazer entender aos seus destinatários, a nós, filhos, a necessidade de mudar as crenças errôneas acerca do Evangelho pela verdade desse. Então, assim, nós precisamos o quanto antes despertar, né, de várias crenças que foram colocadas intencionalmente, para a gente tomar posse realmente da nossa herança, porque aqui é o Novo Testamento. O que tem testamento, gente? Herança, promessa. Então, assim, às vezes a gente não toma acesso, não toma posse por conta de crença errônea. Então, a mensagem dessa carta ela deve ser analisada sobre a primícia de que a maioria dos primeiros convertidos cristãos eram judeus, incluindo os sacerdotes, os quais estavam dispersos por todo o Império Romano e até o Oriente. Porquanto dispersos, então havia uma falta, né, de esclarecimento relativo às práticas do cristianismo para evidenciar especulações entre eles. Então se misturou os princípios com as tradições. Por isso que tem muito cálice misturado, né, e crenças que nos confundem, porque trouxeram as tradições e misturaram com os princípios. E aí quando a gente tem essa maturidade, a gente vai discernir. Isso é princípio, é o que eu vou seguir. As tradições não me convêm. Né? Porque nem toda tradição vai agregar. Né? São tradições, está tudo bem você seguir sua tradição. Você crê, se sente bem, pode seguir. Mas quando a gente tem maturidade, a gente discerne. Então isso é muito importante. Então o autor tinha conhecimento do conflito para receber o evangelho por parte de diferentes grupos judeus, pelo qual alguns casos expõem a mensagem como exortação, alertando-os a receber o evangelho tal como Jesus Cristo apresentou. Em outros casos, ele expressa severamente, repreendendo por sua atitude e dureza para recebê-los, dependendo do grupo do qual estava. A dureza, agindo pela razão, pela lei, vai quebrar, né? Então, aqui ele pede essa flexibilidade, né? Dependendo do grupo que ele está sendo dirigido e que recebe a mensagem. Então, o destinatário já tinha um conhecimento relativo à lei, os rituais e sacrifícios, como da história e costumes judeus, pelo qual o autor, mostrando um excepcional domínio do Antigo Testamento, faz referência a esse, citando-o com frequência mais de 30 vezes e expressa com familiaridade ao mencionar temas próprios do judaísmo. Exalta a pessoa, sacerdote e doutrina de Jesus sobre os profetas, Moisés e os anjos. E introduz com a ideia central de que Jesus é superior aos anjos e superior a Moisés. E conclui com uma exortação contra a incredulidade. Olha aí. Depois apresenta Jesus como sumo sacerdote, o nosso líder maior, né? Porque a gente está conduzida por ele. A gente tem que estar conduzida com a liderança de Jesus. Então, muito cuidado com as lideranças humanas, né? Porque se você está no ministério, se Jesus for o líder, tudo vai fluindo perfeitamente. Já se agir pela razão, pela instrução humana,
tende a falhar, né? A gente sabe que todos nós humanos somos falhos. Então, que nós estejamos conduzidos com a liderança de Jesus, né? O exemplo perfeito. E então ele adverte realmente a respeito disso. E continua com uma extensa exposição teológica, cuja ideia principal é que o sumo sacerdote de Jesus é o superior ao da antiga aliança. A exortação que segue destaca a importância da fé e lança uma nova advertência acerca da apostasia. Na exortação seguinte, apresenta Jesus como o mais perfeito e excelso exemplo de fé, prefigurado em várias porções do Antigo Testamento. Conclui com uma exortação na qual convida a seguir o exemplo de Jesus Cristo e a perseverar na fé diante das advertências. Nesse escrito se encontra muitas referências às epístolas do apóstolo Paulo. E a saudação final, que tem um caráter eminente, é postular. Então, assim, a gente segue em capítulo 1. Tá certo. Quer que eu leia o capítulo? Eu vou ler o capítulo todo, porque são capítulos pequenos, né? E daí a gente comenta, pode ser? Acho que fica mais rápido até, assim, pega a ideia geral e comenta em cima da ideia geral, né? Tá certo, vamos lá. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz, ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo de alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre, como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. É muito lindo, né? Como ele mostra Jesus aqui, revelando que Jesus traz a vontade do Pai para a gente. E aqui também, né, no 3, ele fala, o Filho irradia a glória de Deus, e expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. E aqui que o Emily fala, depois de nos purificar de nossos pecados, está falando do sacrifício de Jesus por nós na cruz, né? Na verdade, ele coloca a soberania de Jesus sobre todos os outros seres, né? Sobre humanos, sobre anjos, e que não há que se comparar Jesus a um anjo, porque até os anjos estão para glorificarem Jesus. Por quê? Porque Jesus não só é o Filho encarnado de Deus, como ele é o próprio Deus, né? Então, é um patamar que não se consegue não se vai alcançar nem por homens e nem por anjos, mesmo ele tendo se colocado como homem. Porque, na verdade, ele é que veio
porque eu estava lendo, estava ouvindo, estava estudando, né, a respeito, que vai chegar ainda essa hora, mas vale a pena dar uma pincelada nisso. Deus nos criou, né, como seres humanos, mas Deus não era ser humano, não é ser humano. Então, ele entende o que ele planejava para a gente, mas ele não entende o que realmente se passa. E aí, Jesus, no seu grande amor e na sua infinita humildade, ele veio se colocar. Foram tantos e tantos séculos, né, até chegar em Jesus, que manda um profeta, manda uma pessoa que organize, que lidere, que oriente, mas nada dava certo. Meu Deus do céu, por que é que não dá certo? Né? Porque tem alguma coisa tá errada. Então Jesus disse, não, vou lá, vou ver como é que é isso, por que é que não dá certo? Então ele veio aqui e se colocou como homem. E aí, assim, quem sabe, por saber como é tão difícil ser gente, ser fraco, né? E sofrer tantos ataques de seres poderosos do mal, para que a gente tenha força para superar essas dificuldades. Talvez o amor dele tenha crescido ainda mais por a gente, por ver como nós que tentamos seguir no caminho do bem, né? Como a gente luta, porque na verdade a gente é muito fraco. E aí realmente ele veio provar a nossa fraqueza, né? E veio se colocar como uma ajuda que ele sabe que a gente precisa, porque ele, como homem, nunca deixou de ser Deus. Isso ele conseguiu superar. É exatamente lá no versículo 18 do capítulo 2, né? Que fala assim, ó, porque ele padeceu e foi tentado, pode ajudar as que são tentados. Então, por isso que ele conhece as nossas dores, porque quando ele foi tentado, ele também sofreu. E o inimigo busca fazer o quê? Nos tentar, nos provocar, ofensas, né? Então, isso faz a gente padecer, isso é a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. Por isso que ele conhece isso e ele nos perdoa. E aí, diante de muito isso, a gente sofre, a gente se sente culpado, né? Quando a gente é tentado e não consegue resistir. A gente se sente culpado, a gente se sente envergonhado. E aí isso impede da gente agir. Só que quando a gente toma posse, ele diz, ei filha, eu já tomei toda a tua culpa, está sobre mim. Eu já paguei toda a tua dívida. Então, muitas vezes a gente fica na inércia porque alguém se envergonha do que a gente fez, de quem a gente era, a gente mesmo. E aí você prefere quem? No que você pensa, no que o outro pensa ou no que Deus já está nos dizendo? O que Jesus, que é o nosso líder supremo, está dizendo. Eu já levei sobre mim todas as suas culpas. Então é melhor que a gente creia nele, não é isso? E silencie o que a gente pensa, o que o outro pensa a nosso respeito. Porque se a gente for agir pelo que a gente está colocando aqui, a gente fica na inércia. Então quando a gente crê nessa palavra, a gente vai agir. E agir é a demonstração perfeita de fé, né? Isso é tão importante, nós sabemos a nossa identidade em Deus, né? Maturidade. A partir do momento que você sabe, é só todo dia você lembrar quem você é, né? Você não se esquecer disso, que você vai para o caminho certo. E a sua busca vai sempre ser em Deus. E Jesus é maravilhoso aqui, como o que ele fez por nós, né? E a maneira como a gente tem acesso a ele, né? Ele é o único intercessor. Nosso único intercessor é Jesus. A gente não precisa de nada mais. O véu foi rasgado, né, gente? Maravilhoso. E aqui no é o líder supremo, né? Aqui ele revela a vontade perfeita de Deus. Então, assim, sejamos baseados nele, porque ele é exemplo de tudo. Aqui é a revelação perfeita da vontade de Deus. Ele, como líder supremo, vamos seguir ele. É muito revelador. E aqui no versículo 9 ele fala, né, que derramou sobre ele o óleo da alegria. Jesus é justo, ungido com óleo da alegria, e nunca, jamais a gente pode compará-lo aos anjos, porque os anjos são nossos cuidadores, né? Eles estão a nosso serviço. E muita gente faz isso, né? Então que fique claro que Jesus está acima de tudo,
é o exército celestial, né? Porque Deus, ele tem uma orquestração perfeita para nos ajudar. Quando a gente faz uma oração, que a gente pede o socorro, ele usa quem ele quer. Os anjos, as pessoas, ele vai colocar a solução na sua frente. Ele vai colocar a resposta da sua oração. Então, receba, né? Quando você recebe alguém que vem conduzido para te dar uma orientação, é o Senhor respondendo a oração. Porque tudo já está pronto. Cabe a você, através da ação, ter uma reação, né? Essa é a sabedoria. Ele usa todo o seu exército, toda a sua criação para favorecer um filho. E eu sou muito ousada nas minhas orações. Quando eu peço, eu não falo, ai, Senhor, manda um anjo. Eu já peço um exército, porque para ele não vai fazer falta um ou outro. Ai, vou ficar aqui. Não, eu já falo. Já peço, manda um exército para lá. E eu sou ousada mesmo. E aqui a gente sabe, né, que é uma energia. E quando a gente ativa essa identidade, quando a gente ativa o nosso propósito, que a gente busca realmente ter essa autoridade, a gente sabe que se levanta muita energia. Nossa luta não é contra carne e sangue. Então a gente precisa dessas forças espirituais, celestiais, materiais, o que for. Porque o inimigo vai afrontar o tempo todo, vai querer te paralisar o tempo todo. Por isso que a gente tem que estar em constante intercessão, umas pelas outras, fortalecidos e sabendo que ele é conosco. E se ele é conosco, já somos mais que vencedoras. Por isso que a gente declara, já tomo posse da cura, já tomo posse da libertação, já tomo posse de uma vida abundante. Porque o inimigo o tempo todo vai querer afrontar nesse sentido, né? Porque quando você se posiciona, identidade ativada, ele sabe os nossos pontos fracos, né? Por isso que a gente tem que estar em constante exército, né? Que fala que somos realmente vestir ali da armadura do Senhor e usar conforme a nossa possibilidade, porque o que a gente não consegue acessar, ele vai conduzir, né? Amém. É isso. E o capítulo 2, então, a gente vai. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e o constituiu todas as coisas sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das nossas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão.
Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para que misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. É aquilo que a gente estava falando, né? O amor de Deus, ele se concretizou. Jesus veio aqui para mostrar que nem anjos são importantes para Deus como somos nós, porque Jesus não precisou, Deus não precisou se mudar, né, se modificar, se transformar para que os anjos, que são seus servos, né, pudessem ter uma vida melhor, mas que nós, que somos seus filhos, irmãos de Jesus, através da fé que a gente hoje em dia tem nele, a gente possa estar junto com ele na vida eterna, né? Então, assim, Jesus, ele veio sofrer aqui para mostrar para a gente que mesmo o Filho de Deus, ele, para que ele tivesse a sua glória, né? Ele perdeu em certo tempo para o dono da morte. O dono da morte o levou. Mas em seguida ele mostrou o poder de Deus, porque Deus é maior do que tudo. Então, o que é que a gente toma disso? A gente toma de que, independente da nossa circunstância, que foi, na verdade, a gente vê Jesus morrendo, né? Então, independente da nossa circunstância, independente da nossa fraqueza, independente de tudo que a gente está passando, se a gente se mantiver fiel, se a gente se mantiver firme, se a gente se mantiver crendo no poder de Deus, através do que Jesus veio mostrar para a gente, veio fazer por a gente é capaz de vencer todas as nossas dores, todos os nossos obstáculos, toda a nossa morte, na verdade. Que essa vida da gente é uma morte atrás da outra, né? A morte não é o fim, né? Ele ensina isso, que a morte não é o fim. Ele foi lá e dominou sobre todas as coisas, como a palavra nos diz. O Filho, por que a gente foi feito por último? Porque ele diz, todas as coisas foram feitas para você. É para você dominar sobre todas as coisas. Os anjos, a criação, as árvores, a natureza, tudo é para servir o Filho. E aí, diante disso, nós estamos agindo como filho ou como servos? Né? Como águias ou como galinha, como diz lá em Isaías. Ele diz que os que confiam no Senhor, os que são dessa descendência, o versículo 16 diz, a descendência de Abraão. Quem é da descendência de Abraão? Os que têm fé. Se você tem fé, você é tomado como filho. E os filhos desfrutam do banquete. E aí ele diz, as águias voarão e não se cansarão, correrão, né? Caminharão e não se fadigarão. E aí águia cria lá os seus ninhos nas alturas, em segurança, desfruta de um bom banquete, diferente de galinha, diferente que come migalha, né? Que quando fica doente as asas ficam caídas. Não, a águia não. Ela tem ali aquela superioridade que mesmo no sofrimento, né? Aos 70 anos ela vai lá, ela depena para ver um renovo. A gente não pode expor o nosso sofrimento para qualquer pessoa. A gente não pode estar se vitimizando, derramando, arrotando nossos... Só para quem pode lhe ajudar, amada. Você vai me ajudar, eu vou expor minha dor para você me ajudar. Aí não, a gente quer se vitimizar para todo mundo na internet. Nem todo mundo vai ajudar. Cuidado, isso é quem se identifica. Quem está agindo aí como águia tem sabedoria. Filha tem sabedoria, uma nobre. Então, muito cuidado, né, conforme esses comportamentos. Então, se a gente tem fé, a gente toma posse dessa descendência. E aí ele diz algo poderoso lá no versículo 11. Olha como é lindo. Porque o que santifica e o que são santificados são todos de um. Por isso, eu não me envergonho de chamá-lo irmãos meus. Jesus não se envergonha de mim, nem de você. Ele não se envergonha. E aí você está se envergonhando de você próprio? Agindo como galinha, vitimizando. Seja águia, seja filha. Voe alto, tenha pensamento de abundância para você desfrutar do banquete. Não viva de migalha, não aceite migalha. E aí a gente sabe que essa decisão é unicamente a escolha, né? É livre-arbítrio. E aí o que você escolhe? Posição de filha
ou posição de vítima. E isso é, ó, consciência, né? Então, isso é muito forte aqui para nós. Jesus não se envergonha. Se seu pai se envergonha, se sua família se envergonha, se você se envergonha do que se faz, trata de curar isso. Saiba o que ele diz. Ele diz, eu não me envergonho de chamar irmão meu. Eu me apresento, eu intercedo por você diante de Deus. Esse é meu irmão. Eu sei qual foi a tentação que ele caiu. Eu sei como é a dor. Ele intercede por você e ele não se envergonha. Então, sabendo disso, não importa o que o outro pensa, não, amado. Te posiciona como águia, te encoraja. Porque a gente sabe que na escala das emoções, a pior vergonha, a pior emoção e mais baixa é a da vergonha. Eu já passei por ela. Eu digo, depois da vergonha só vem a vontade de morrer, né? Você quer achar um buraco para se esconder. Você falou no início que essa é uma palavra para os cristãos maduros, né? E o que a palavra está falando aqui no início, ó? Precisamos prestar atenção para que você não se desvie. Que tem muita gente que fala, não, estou aqui, fica no comodismo. Não. Como cristãos, a gente busca todo dia, é o tempo todo. Todo dia a gente aceita Cristo, todo dia a gente aceita ser filha, né? Como você está falando. E posicione como tal. A gente tem que se posicionar como tal. Não aceitando muitas coisas que o mundo oferece pra gente, né? E quando você se posiciona, porque aqui também diz que ele derrotou o diabo e nos libertou do medo da morte. Nós somos livres. Nós estamos libertas. É aceitar e sentar à mesa. É isso que a gente tem que fazer. Assim como ele fala aqui, que ele foi semelhante a nós por misericórdia, que ele se despiu de toda a divindade dele, e lá ele fala que ele passou por todo o sofrimento por misericórdia a nós. Então, gente, o pior ele fez. A gente só tem que assumir a nossa identidade como filhas amadas e seguir em frente. Não tem muito que ficar como a Laís falou, choramingando, mostrando a sua dor para quem não vai te ajudar. Larga a mão disso. Nem todo mundo que fala que é seu amigo é de verdade. Presta atenção nisso. Haja com pessoas maduras. Porque nós somos. Vamos sair desse leitinho aí, né? Vamos lá. Capítulo 3. Por isso... Cadê? Ixi, travou aqui. Alguém lê? Leio. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que os designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso, o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado
e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Muito, muito importante aqui que a gente, como falou aqui a palavra, para a gente observar, considerar, pôr os olhos em Cristo, né? Tira as distrações. A gente tem que olhar para a pessoa dele, porque ele tudo pode, né? Ele é maior que Moisés, ele é o nosso sumo sacerdote. Lá no tabernáculo, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, né? E como eu falei antes, o véu foi rasgado e hoje é isso por Jesus, por causa dele. E ele é maior que... E nós somos a casa dele, como falou aqui. Nós somos templo do Espírito Santo, né? E a palavra diz aqui é hoje. A palavra é viva, né? A Bíblia é atual. Ela está falando que é hoje. É hoje o momento de você que está ouvindo mudar de vida. É hoje o momento de você seguir a Cristo. É hoje o momento de você falar, realmente, tenho pecado, tenho sido rebelde, mas olha, vou mudar de vida. É hoje. É aqui que está falando. É hoje. É isso que está me apartando de Deus. No versículo 2 ele diz, ó, tende cuidado, pois, meu irmão, para que nem haja algum de vós um coração perverso com incredulidade, porque isso aparta de Deus. Então, assim, o que desperta a ira de Deus? Todos nós temos medo, né? Deus é amor, mas ele, na sua ira, ele também é justiça. O que desperta a ira do Senhor? Incredulidade. O que fez muitos lá no Êxodo ficarem pelo caminho? Por não crer. Eles viam a sarça, a nuvem de sombra e o fogo, a coluna de fogo durante a noite e ainda não criam. Então, quantos milagres você está vendo e ainda não está crendo em Deus? Diariamente a gente se depara com milagre e é incrédulo. Onde está a sua fé? Então, isso desperta a ira de Deus. Então, ele dá um alerta aqui para a gente manter a nossa fé dia a dia e constante. Porque a incredulidade aparta a gente de Deus. Vamos ativar nossa fé, né? Que a nossa oração seja, Senhor, eu creio em Ti e aumente a minha fé. E, Senhor, eu te aceito como meu único e eterno, suficiente Salvador. Que seja constante e contínuo isso mesmo, né? E ele diz, se esforçai as vossas almas cada dia, dia a dia. O chamado é hoje, para que nenhum de vós endureça por conta do pecado. Então, quando a gente está na presença dele, a gente não vai pecar deliberadamente. Nossa consciência vai nos desviar com muito mais eficácia, né? Isso é poderoso. E aí eu te pergunto, você está crendo verdadeiramente? Como está aí a fé? Vamos avaliar como que está a nossa espiritualidade. Eu medito dia e noite nessa palavra, eu ouço a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu estou com pessoas que estão fazendo isso. É revelador, né? E quando a gente lê ali a respeito do descanso de Deus, ali ele fala num descanso maior, né? Que é a nossa situação depois da nossa morte. Mas quando a gente crê, quando a gente acredita realmente no que Deus tem pra gente, a gente entra no descanso de Deus imediatamente. Porque sabendo que Deus, os planos que Ele tem pra gente são planos de prosperidade e não de mal, né? Planos de nos dar esperança e o futuro. E que a vontade dele pra gente é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente acredita nisso, quando a gente trabalha, quando a gente vive nessa verdade, o nosso descanso é imediato, né? A gente não precisa esperar um sétimo dia, né? A gente não precisa esperar o depois da morte. O nosso descanso em Deus, ele é imediato. Agora, a quem não crê, aí realmente jamais conseguiremos
entrar no descanso de Deus, porque estaremos sempre buscando alguma coisa que depende da gente. E o que depende da gente é muito pouco. A gente tem um alcance muito limitado nas coisas da vida, né? Então, esse descanso é uma coisa assim, que me tocou muito e que eu venho buscado e que, graças a Deus e a gente e a vocês e ao aprendizado diário, cada dia mais eu estou conseguindo alcançar. Isso é muito importante. E aqui ele fala poderosamente, lá onde fala no capítulo 1, que ele diz a destra, né? Estar à destra do Pai. Esse descanso vem a partir disso, que é a parte, né, do nosso cérebro, que hoje a neurociência vai explicar. E aqui no versículo 11 do 3, ele diz, ó, como jurei em minha ira, não entrará em meu repouso. O incrédulo não entra no repouso. E aí é onde o Senhor diz, eu cumpri tudo e eu estou à destra do Pai. O que é estar à destra do Pai, gente? É desfrutar, é saber que está cumprido, que você fez o que está ao seu alcance. Está à destra do Pai. Né? A psicologia ela vai falar realmente o nosso lado direito do cérebro. Quem aí sabe qual é o seu lado dominante? Né? Porque a gente sabe que tem hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Quem aí sabe qual é o seu lado dominante do cérebro? Isso tem a ver com o nosso comportamento. No momento de caos, no momento de maior dificuldade, você vai conseguir identificar. Né? Quem tiver a oportunidade de adquirir o livro do Caos ao Legado, eu coloquei isso bem detalhado assim, para que a gente possa discernir e ter esse entendimento. Porque eu coloquei tudo avaliado nos princípios bíblicos, com a questão da neurociência, para que você entenda e possa dominar sobre todas as coisas. Então, aqui já tem neurociência há mais de 2000 anos. E quando ele diz, estou sentado à direita de Deus Pai, eu tenho acesso. O nosso hemisfério direito, ele é responsável pelo nosso lado, intuição, criação. Então, isso, a comunicação. E aí, no momento mais caótico da sua vida, você vai identificar qual é o lado dominante. E aí, você tem um meio. Pela decisão, você vai buscar equilibrar. Eu preciso desenvolver tal área da minha vida. Como que eu vou desenvolver? Com treinamento, gente. Com pessoas que vão te capacitar. Então, precisa ter um mentor, precisa ter orientação, precisa estar com pessoas na mesa. Pessoas que estão buscando isso. Nós aqui temos o propósito do espiritual, mas a gente também desenvolve as outras áreas, né? A gente está em constante preparação. Inclusive, sábado, vamos estar com a Adriana, mentora, que vai colocar isso experiência à mesa. Para nobres, é treinamento, né? É treinamento. Então, quem tiver interesse também, já conecta a gente, entra no grupo. Por quê? Você vai desenvolver esses dois lados. Você vai estar em constante. Se você deixar a bola ter, como que a gente vai desenvolver? A gente tem que ser intencional, não é verdade? Quem concorda? Com certeza. Eu quero desenvolver. Então, isso é muito importante. E ele vai falar a respeito disso. Para a gente poder desfrutar, para a gente merecer, precisa ser intencional. Quanto a gente consegue acessar hoje o desfrute, né? Por quê? Intencionalmente. Então, quem tiver aí a posto de querer desfrutar mais disso, entra no grupo, esteja com a gente, porque nós estamos acessando mais desfrute, mais repouso, com a liderança suprema do nosso Deus, né? Amém. É isso. Aí seguimos para o 4? Aí a gente Capítulo 4. seguimos, onde ele fala, no 4 ele fala exatamente isso, né? Alô? O verdadeiro repouso de Deus. Você lê isso? É o 4? Isso, o verdadeiro repouso de Deus. Vamos lá. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E, novamente, no mesmo lugar. Não entrarão no meu descanso. Visto, portanto,
que resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina dia certo, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos. E não há criatura que não se manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das suas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nossa, que palavra maravilhosa, né, gente? O descanso Glória de a Deus. Deus. Assim, a promessa, aqui diz que a promessa de Deus se mantém. As promessas de Deus não têm prazo de validade. A gente tem que lembrar disso, não tem prazo de validade. E a importância da fé. Porque aqui, como falou que a palavra é viva e eficaz, se ela é viva e você lê, ela tem que produzir alguma coisa em você. E para produzir, Como você ele diz precisa aqui de no fé. versículo 7, né? No versículo 7, se escutar hoje essa voz, não endureça o vosso coração. Por quê? Quem tem ouvido, ouça. Quem tem olho, veja. Então, você está escutando, tem acesso, precisa de capacitação, amada. Para entender essa mensagem, precisa de meditação dia e noite, precisa de estudo. E aqui ele vai exortar exatamente no capítulo 5, a preguiça de aprender. Se você endurecer o seu coração para aprendizado, para estudo, você não vai conseguir colocar isso em ação, não. Se você não estiver andando com pessoas que estão nessa prática, você não vai praticar, não. Exato. Por isso que ele diz, se você ouviu isso, não endurece seu coração. Porque há pessoas que endurecem o coração. Toda a instrução que você vai receber, um professor, muitas vezes você tem que pagar um acesso. E aí tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho que pagar, eu tenho que comprar isso, eu tenho que... Determinados acessos a gente tem que pagar, amadas. É lei natural, tem custo. Você vai para um determinado lugar, uma palestra, tem um coffee break, tem uma comida, tem uma bebida, tem custo. Então, não endurece o seu coração, muitas das vezes quando falar já está vendendo. Se você endurecer muitas vezes o seu coração, para isso você deixa de ter convivência, relacionamento com as pessoas que vão te permitir acesso, que vão te permitir entendimento. Outro nível de maturidade. A palavra é de graça, está aqui exposta. De graça nós recebemos e de graça nós entregamos. Mas a gente tem outro acesso. E aí? Como que eu vou? Ah, não. Já estão muito cuidado com esse endurecer do coração. Né? Inclusive tem pessoas que não vão para esse... por conta do merecimento. Ah, não, eu tenho vergonha de ligar uma câmera e estar numa reunião. Porque nossas mentorias são fechadas, né? E aí, você está com vergonha de quê? Essa vergonha, como diz lá nos capítulos anteriores, vai impedir você de acessar. Como alguns eventos presenciais que a gente também faz, aqui eu faço, e eu convido muitas amigas e chegou uma certa determinada pessoa e disse, não, eu não vou entrar porque está muito chique. Não vou entrar. A vergonha. Você é merecedora. E aí você não se sente digna de estar naquele lugar? Por quê? Merecimento, amada. Então você é digna de estar em lugares. É chique? Uau, que nobreza, que privilégio que eu fui convidada para esse lugar chique.
Que privilégio de estar nesse evento. Obrigado pelo convite. Eu sou digna de estar nesse lugar. Então, olha por esse lado, merecimento para você desfrutar, para você estar nesse repouso. Porque os tímidos não herdarão o reino do céu. Os que têm vergonha não herdarão e não vão desfrutar. Então, olha aí, você está agindo como águia, como galinha. Você vai ficar só na migalha. Se o banquete está sendo servido, você diz, não, eu não quero esse banquete, isso não é para mim. Você está agindo como o quê? Como águia? Não, né, amado? Então, a escolha é sua. A decisão não é culpa de ninguém, é só sua. Ó, mentalidade. A palavra aqui está nos instruindo. Nossa, Laís, mas tá dura, tá doendo. Toma que é seu. Se doeu, toma que é seu. Né? Porque aqui é para realmente quem tá maduro, crescidinho na fé. Para bebê a gente fala com jeitinho. Mas aqui a gente está falando para adultos, para cristãos maduros. Seja ousado, libera essa vergonha, esse vitimismo, tira essa culpa. O sangue de Jesus já te lavou. Ele é o nosso líder supremo. Ele diz, ei, vem para mim. Como irmão mais velho, eu tomo a sua culpa. Né? Porque o irmão mais velho, quando a gente está lá na escola, que tem alguma coisa, ele chega lá e diz, eu sou irmão dele. Vim tomar aqui satisfação. O irmão mais velho faz isso. Jesus fez isso por nós. Ele diz, ei, tá sobre mim. Eu tô pagando tua dívida. E aí você não vai crer nesse líder supremo? Porque, gente, o que é você ter um irmão assim que faz isso? O melhor presente que Deus nos concedeu foi nosso irmão mais velho. Que não tem vergonha de nós. Na live passada, eu disse, qual o melhor presente que o pai dá para um filho, gente? O melhor presente que Deus me deu foi o meu irmão, Jesus. Uau! É ousado, né? Amo, minha confiança tá nele, eu tô focada nele. Eu olho pra ele e digo, eu sou ousada, meu amado, mas é porque o meu irmão mais velho que tá aqui me guiando, me protegendo. Tudo que vem bater aqui, pode tomar satisfação lá com ele, não comigo. Ele é que me guia. Então, sejamos perseverantes nessa fé. Essa é a fé que a gente tem que ter. E aqui está dizendo no versículo 11 que esse é o descanso definitivo, né? Mas ele está falando para a gente se esforçar. Tá à nossa disposição. Mas, gente, braço cruzado não enche barriga, não enche coração, não enche a mente. Não, vou esperar cair do céu, não vai dar certo. Outra coisa que eu quero falar, eu conversei com uma pessoa uns dias atrás, e ela disse que ela tem muito interesse em ler a Bíblia. Só que ela não quer ler porque foi escrita por homens. Gente, parou? Livro de receita é escrito por homens. E eles fazem a receita e ainda comem a comida, né? Se não vai ser escrita por animal, gente. Até vi um cachorro vai escrever. O cara falando que você queria que fosse escrito por quem? Por algum animal? Né? Os homens fazem a receita. As mulheres que fazem a receita, você vai lá e diz, é assim assado. Você vê um bolo pronto. E aí você vai lá, ó, e come. Então a Bíblia foi escrita por homens inspiradas por Deus. E você pega essas instruções, executa, igualmente está dizendo aqui. Seja ousado, tire-se a sua vergonha, tenha discernimento e haja. Se você fizer isso, age. Você chega diante do trono da graça com confiança. Não é com timidez, não é com vergonha. É com confiança que você chega lá. Porque você sabe quem você é. Você sabe que Jesus fez por você. Você sabe que você tem direito. Isso é identidade, gente. Assume e vai em frente, sabe? As pessoas querem se fazer esse vitimismo todo. Ai, não. Só que você tem todos esses recursos à sua disposição. Até quando? Ele está falando aqui. Hoje. É hoje o dia para você mudar de atitude. É hoje. Então, para de ficar tomando leite e vamos embora. Vamos embora para o pão que é teto, né? É hoje. Como que eu vou acessar? Declare aí onde você estiver. Eu tomo posse de Jesus como o meu único e eterno suficiente Salvador. Como o meu irmão mais velho, aquele que vai me guardar e me proteger nas minhas ações, que levou sobre mim toda a culpa. Declare e renove essa aliança constantemente, dia após dia. Você vai declarar isso e você vai ver a força que vem. A unção do Espírito Santo, porque é Ele que capacita. É Ele que capacita você a executar coisas incríveis, extraordinárias. É Ele que capacita, porque nós somos instrumento, né? Como filhos de Deus, Ele vai nos usar
para manifestar o reino dele na terra. Ele quer nos usar, que nós sejamos vasos. Se tem uma rachadura, tá trincado, tá cheio de culpa, de vitimismo, chegue a ele, porque ele vai moldar. Ele vai colocar no fogo, vai. Ele vai colocar na roda do oleiro, vai. Vai colocar sob pressão, vai. Porque são as nossas experiências que nos concedem maturidade, né? Tudo que a gente passou, se eu for me vitimar pelo passado, meu Deus, eu não vou conseguir. Quando eu olho para esse lado, eu digo, nossa, cada experiência que eu vivi, de depressão, de angústia, de separação, isso me deu maturidade para hoje dizer, ei, quando eu sei como que eu posso te ajudar, agora foi por aqui, o caminho que eu segui foi esse, foi trabalhando perdão, foi realmente colocando misericórdia, aquela pessoa não merecia, mas eu lancei, isso me libertou, isso foi bom para mim, melhor para mim do que para o outro que ofendeu. Então, assim, é esse acesso, e Jesus vai revelando e vai te capacitando para você executar o projeto dele, o teu propósito. Qual é teu propósito hoje? É ser, né? A gente tem um propósito universal, que é amar. A gente veio aqui para amar, ser amor. Se a gente não estiver amando, vai desconfigurar. Vai, como ele diz, corta e lança ao fogo, né? Porque de nada serve. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. E aí o servir é o amar. Então esse é um propósito universal, mas aparente, fora disso, cada um tem o seu. Ser escritora, ser mentora, ensinar, enfim, o que você sabe, o que você é bom. Esse é o seu propósito secundário, né? Então, cabe aí você ativar isso que ele vai te direcionando para você executar. E aí você vai desenvolvendo constantemente na presença do Senhor, de glória em glória, como ele diz aqui, né? De glória em glória. Maravilhoso. A Gisele compartilha aqui, ó. Fala isso. Não, eu estava dizendo para a Biba ler o quinto. Fale, você quer ler da Gisele? Ela compartilha aqui, ó. Muitas pessoas, a Gisele vive na Espanha, e ela diz assim, que conhece lá muitas pessoas que deixam de se regularizar no país que moram por não querer pagar, né? Porque acha que está gastando dinheiro para o governo, com uma mentalidade de... Ou seja, deixa de desfrutar dos direitos que ele tem naquele país, né? Então, olha a questão da nossa mentalidade, como é importante isso, né? Então, assim também é no reino de Deus. Ser preso, inclusive, né? De ser aqui cortado. Também é no reino de Deus. Você precisa investir tempo, muitas das vezes recurso para estar em determinadas mesas, em determinados lugares, de pessoas que vão executar as práticas. Porque nós aqui, nós trabalhamos lições práticas, né, amada? A gente coloca nosso testemunho, a gente vem e faz o devocional, mas fora daqui nos bastidores, nós estamos nos esforçando. A prática. O que eu preciso aprender? Experiência na mesa. O que eu preciso aprender? Sexualidade. O que eu preciso aprender? Postura, imagem de nobre. Como vestir, como executar. Nós estamos praticando. Esses acessos é para realmente áreas. Para quem está disposto a investir. Tem um custo para acessar lá. Então, entra no grupo. Se está disponível, nossa mentoria nós temos sábado e no próximo sábado. E é cedo, tá? 7 da manhã. No ano anterior era 6 da manhã. Era para quem realmente tem decisão. A chave para abrir é a decisão. É o livre-arbítrio, é a escolha. Ou você vai continuar dando desculpinha. Não, é cedo demais, eu tô cansada. Quando a gente quer, vai lá e faz e tira sua hora de dormir meio-dia, amada. Quem quer, faz. Não dá desculpa, né? Não dá desculpa. Mas 7 horas eu tenho outro compromisso. Ótimo, fica gravado. E aí, você escolhe as mesas que você está ou não, né? Não, mas eu tenho tempo de ir pro bar, eu tenho tempo de ir pro churrasco fulano, eu tenho tempo para tantas outras coisas. Mas não tenho tempo para mim. Porque imagina que tem gente que é bem assim. Ele dá 5 mil no sofá, ele paga um absurdo em qualquer coisa, né? Pro material escolar do filho, que é um absurdo. Mas na hora de dizer assim, ei, é para investir bem aqui um pouquinho em mim, ele diz, não, eu não mereço. Ei, amada, onde está o teu nível de nobreza? Você não tem para investir em você, mas investe. É convidada para um casamento, para um aniversário, você dá um presente exorbitante, um valor absurdo para o outro. E para você? O quanto você está investindo no seu desenvolvimento? São escolhas, né, Laís? Escolhas. Assim como tem gente que diz que não tem tempo de ler a Bíblia, mas fica 2 horas no TikTok, 3 horas no Instagram vendo os reels, mas não tem tempo, não tem 15 minutos para fazer um devocional e ler a palavra de Deus. São escolhas.
E estar, quando eu aceito a Jesus, eu fiz essa oração agora. Quem fez aí? Eu aceito o Senhor Jesus como meu único suficiente até Salvador. Eu faço isso constantemente, renovando a aliança, porque diariamente as misericórdias se renovam. Aceitar Jesus é estar em constante desenvolvimento. Não acha que aceitar em Jesus vou receber toda vez. Você tem que estar em constante desenvolvimento. É o capítulo 5 vai nos dizer agora, né, Biba? Vamos ler? Vamos lá. Capítulo 5. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Maturidade. Viu só que poderosa exortação. Olha, aqui ele diz, ó, no 11. São lentos em aprender. Olha, gente, isso aqui é forte para você ouvir, ó. Mas a respeito, né, temos muito a falar, mas é difícil de explicar. Por quê? São débeis em ouvir. São debilidade, tem debilidade em ouvir, em vosso ouvir. Por quê? Gente, é muito assim duro, mas assim, quando a gente senta para aprender, você vai levantar para ensinar, né? Então, o pouco que você sabe, eu tenho há mais de 20 e poucos anos ali nesse ramo do ensino, porque eu comecei com 9 anos a ensinar crianças menores do que eu. Com um pouquinho que eu sabia, eu dava aula de reforço para ter um recurso. Eu comecei a empreender com 9 anos na área do ensino. Então, assim, isso para mim é uma paixão. Eu busco aprender, o pouquinho que eu sei, eu estou transmitindo. E ao que é dado, mais lhe é dado, né? Então, assim, eu dou graças a Deus, porque vai preenchendo. E assim é comigo e é com você também, quando você se posiciona. Você sabe um versículo, ensine ele. Porque ao que tem, mais lhe será dado. Você ensinou esse, você está profundamente de posse. Deus vai lhe dar mais, e você vai aprender mais, e vai transbordar mais. E aí ele diz, né? Porque já deveria ser mestre, pelo tempo que tem de doutrina, ainda necessita aprender os princípios elementares da palavra de Deus. Então, aprender um princípio, ensina. Aprender o outro, ensina. Ele diz, você já deveria estar ensinando isso. Isso é forte pra gente. Então, você como mãe, como esposa, como... o princípio fundamental é o amor. O princípio do plantio e da colheita. Gente, isso é muito real. O bem que eu desejo, ele volta para mim. O mal que eu desejo, ele também vai voltar. É princípio plantio e colheita. Então, muito cuidado. Isso é um princípio básico. São elementares. E aí a gente vai se esforçando na prática. Porque quando eu ensino, eu estou aprendendo mais. E aqui a palavra é forte. Ele diz, porque o alimento sólido é para os maduros. Então, aqui tem muita coisa que a gente vai ler e vai doer na gente. E que essa ação, que quando você sinta, tome posicionamento para não ficar mais na inércia. Não é para nenhum de nós mais estar parado, não, na vergonha, no vitimismo, de não abrir a boca. Nós temos uma boca para falar, não é só para comer, não. Comer é bom e eu gosto, viu?
E eu gosto. Mas eu uso ela também muito, assim como eu uso muito para comer, eu também uso para falar. Nós devemos usar ela para falar, gente. Isso é poderoso. Ah, mas eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha. Bora procurar um mentor, bora procurar. Laís, como foi que tu fez para destravar? Chegue, pergunte a mim no direct que eu te digo. Eu tenho prazer em descobrir onde é que tá, como que a gente vai fazer, desenvolver essa estratégia para a gente chegar nesse resultado. Eu posso te ajudar, a Biba pode te ajudar, a Isadora. Nós estamos aqui na prática e destravando isso. Então a gente já tem um caminho, né? A gente já tem um começo para orientar também a fazer isso. E olha que maturidade prática, interessante né? que o versículo 8 fala que Jesus aprendeu. Jesus aprendeu. Por que nós não? Jesus aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Tremendo esse versículo aqui, hein? E assim, Por isso, ele se aperfeiçoou. Falou, Diga. A conexão falhou. Deixa eu ver se volta aqui. Voltou, Isadora. Desculpa, Biba, eu falei porque eu não estava ouvindo você falando. Desculpe. Imagina, pode falar, querida. Não, o que eu estava dizendo é, pegando isso aí que Laís falou, que a gente está aqui, a gente está falando, ninguém pense que é fácil, né? Porque, claro, a gente, aqui não tem nenhuma pastora, aqui não tem nenhuma, né, que conhece, que estudou, que fez teologia, que domina, não. Mas, mesmo sendo difícil a gente vir e falar de coisas que a gente está aprendendo na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Se colocar à prova, a gente se coloca para julgamento, não tem problema, a gente vem por amor, né? Não é fácil, a gente não é apresentador, não, a gente vem por amor mesmo e fala do que toca o nosso coração, né? Umas pessoas como Laís, eu vejo, realmente admiro demais, tem um conhecimento maior, porque tem um estudo maior, né? Dedicação muito grande. Biba também trabalha com isso. Mas tem pessoas como eu que estão dentro das suas possibilidades e tentando e buscando. Então, nunca é fácil, mas sempre é possível. Sempre com amor a gente pode quebrar muitas barreiras da gente e crescer e se aproximar um pouquinho mais de Deus e contribuir um pouco mais para o que Ele quer da gente aqui, né? E a gente aprende fazendo, né? A gente aprende a andar andando, né? E a gente aprende a fazer fazendo. Não é, vem uma luz, não, a gente busca, a gente estuda, né? Então, errando se aprende. A gente se dispõe, como Isa diz, a gente se expõe a esses julgamentos e críticas. E tá tudo bem, porque a gente, tem um líder supremo, ele diz, vai lá e faça. Gente, Pedro é referência nisso. Pedro errou? Muitas das vezes, ele foi muito pela emoção, né? Pedro é muita emoção. Por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio. Lá o que a gente falou no início. Busca o equilíbrio do teu lado direito com o lado esquerdo. E assim, o exemplo que a gente tem perfeito de que age pelo lado da emoção total é Pedro. Ele vai lá e faz, errando se aprende. Ele aprendeu, ele teve um grande reconhecimento, né? A ti vou dar a chave para edificar essa igreja. Então, assim, e aí pelo lado oposto veio Paulo, que foi assim super racional e teve buscar esse equilíbrio. Fala aí. Fala em Pedro, eu me lembrei de uma mensagem que eu vi hoje de manhã. Hoje de manhã mesmo, exatamente isso. Pedro, ele desistiu, né? Logo que Jesus morreu, ele desistiu até de se sentir apóstolo. E ele voltou para ser pescador, porque ele não se sentia digno de se dizer apóstolo, porque ele tinha errado com Jesus, né? E daí Jesus voltou e chamou eles para tomar café da manhã com eles, né? Depois que eles não conseguiram pescar, e ele mandou jogar a rede para o outro lado, e eles conseguiram, e Jesus tinha preparado já um café da manhã para tomar com eles e tal.
E aí, o que acontece? Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. Porque Pedro negou, né, Jesus 3 vezes. E essas 3 vezes estavam no sua mente, no seu coração, no seu espírito, a atormentá-lo. Então, Jesus disse: se esses 3 momentos te culpam tanto, são 3 momentos que eu te dou para o perdão. Se Pedro tivesse negado Jesus 20 vezes Jesus perguntaria se ele o amava, justamente para apagar aquele erro e cobrir com o amor que ele tinha por ele. Então, que coisa mais linda, não é? Jesus vai na sua dor individual. Ele vai no seu problema individualmente. E ele trabalha no que você precisa individualmente para mudar de vida, para mudar de sentimento, mudar de pensamento, se aproximar dele. Então, isso foi uma coisa que, assim, eu já tinha lido, mas eu nunca tinha prestado atenção. Mas hoje isso me tocou. E Laís levantou isso agora, e então era porque tinha realmente que falar. Diante, né? Ele é lindo, Isa, e esse coração, né, puro. O Isa traz essa exortação, essas reflexões poderosas. E diante disso, quais são os erros que tem aí? Errando se aprende. Pedro errou, mas Jesus veio, nosso irmão mais velho, ele converte tudo. E aí, diante disso, reflita quais são os seus erros, quais são as culpas, os vitimismos. O que está impedindo você de cumprir o seu propósito? Diante disso, tome posse desse perdão hoje e avante no propósito. Não seja lento em aprender isso. Você ouviu hoje, tomou posse hoje, vamos agir hoje para uma nova vida, para essa regeneração. Não é isso, amadas? É precioso. Glória a Deus por esse momento, a mesa, por esse maná precioso que nos alimenta e fortalece. Glória a Deus. Vocês oram, amada, encerrando. Você ora, Isa, que você ora. Glória a você que está com a vozinha melhor. Vamos. Amém. Ô, papai querido, obrigada pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor. Tira de nós todo medo, toda insegurança, nos dê espírito de ousadia para buscar a tua palavra, para nos posicionarmos como filhas tuas, Senhor. Que essa palavra sacuda todo mundo que ouvir mesmo. Que a gente não seja mais lerdo em te atender, Senhor, em te buscar, mas que nós nos posicionemos como filhos amados e avante, Senhor, que a gente te busque cada vez mais e viva o teu propósito na nossa vida, Senhor. Que a tua palavra entre, ela é viva, mas que ela entre na nossa vida e seja movimento, que nós tenhamos fé o bastante para crescer em ti, Senhor. Em nome de Jesus, que alcance a todos que ouvirem essa palavra. Amém. Amadas, obrigada. Amém, amém. Obrigada. Vocês são lindas. Estava morrendo de saudade. Amém. Abençoado dia.